Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui falo de autismo, um autismo peculiar, porque ao mesmo tempo que estamos falando de uma coisa muito séria, falo coisa porque autismo é coisa mesmo, a gente não sabe o que é autismo ainda. A gente está falando de uma forma engraçada, falando para pais, para mães, para professores, falando com leveza, porque eu sou mãe de um autista de 39 anos, severo, que é um anjo capeta, safado, sem vergonha, bagunceiro, que eu acho que isso que é verdadeiro nele, que ele é um anjo, ele tem uma energia muito linda, mas ele põe para fora tudo que ele é um ser humano também, mesmo que ele tenha sido gerado em Plutão. Então, se você gosta desse assunto, autismos variados, se inscreva aí, comente, dê like, compartilhe. É muito agradável saber que você me ouviu. Fala aí, manda um comentário. Crítica, critica. Vamos falar hoje de um assunto que é muito interessante, está muito em voga, que é um monte de tipo de tratamento, um monte de tipo de terapia, um monte de abordagens que trabalham com autismo. E é necessário que a gente escolha uma, duas, três. É necessário, porque a gente não dá conta de tudo. Olha o que acontece, o trem é tão complicado, tão cheio de nuances, tão difícil, tão incompreendido, que, gente, a gente vai procurando tudo quanto é tipo de terapia quando a gente tem filho autista. De repente você se vê ligando pro capeta. Vou deixar no fim desse vídeo aí o telefone dele para vocês. Porque, gente, só fazendo pacto com demo. Tem hora que você faz de tudo, tem não anda, e você fica sem saber se é seu filho que não é capaz de fazer alguma coisa, se são os profissionais, se é porque eles são assim mesmo, se é porque aquilo que a gente está fazendo. Gente, a gente está fazendo coisa para gente normal. Isso a gente nunca pode perder o caminho. Somos normais achando que estamos fazendo coisas para os autistas. Na verdade, a gente trabalha com o que a gente é. Então, os estudos que a gente tem são sempre, por exemplo, estudos científicos, estatísticas de melhora. Que melhora é esse que meu filho está falando tudo? Igualzinho o Aba mandou ele falar, uau, 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 igual um periquito. Mas ele não está dizendo nada, não está sentindo aquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele é autista, ele não sente como eu, não pensa como eu, ele não vê como eu. Então a gente às vezes acha assim, estou fazendo o melhor tratamento do mundo pro meu filho, porque ele está falando. Que é uma coisa muito legal a gente pensar que pais e mães precisam muito da fala, se cobram muito de o filho falar para ter um retorno, para ver como que ele pensa. E aí ele começa a falar pelo aba aí, né? E não tá falando nada, gente, porque ele tá repetindo. Ele não tá falando exatamente quem ele é. E quando acontece uma tempestade qualquer, ele dá uma autistada que ele nem fala. Dá uma crise. Então, é um negócio muito legal a gente prestar atenção nisso. Então, falando assim de uma forma mais didática um pouquinho, menos palhaço, menos engraçado, porque a gente também tem que ser um pouco didático. A gente sabe, isso aí agora é comum, todo mundo que começa a ter diagnóstico de filho autista e começa a trabalhar com autismo, pode ir na internet caçar. Tem várias propostas terapêuticas. E que são terapias que são da psicologia, da fono, da música, da pedagogia, da neurologia, da psiquiatria, porque tem terapêuticas também medicamentosas, intervenções, tem terapeutas ocupacionais. A gente tem tanta gente se dispondo a trabalhar com autismo, tanta faculdade, curso superior, que está formando gente que já entra lá pensando que autismo hoje é um mercado legal. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, a primeira aula que eu tive foi com uma psicóloga e ela falou assim: gente, vocês têm um mercado vastíssimo. 99% das pessoas são doidas. Ela estava brincando. Mas ela estava querendo dizer para a gente que muita gente reclama que psicólogo não ganha nada porque não se atém às necessidades do mercado. E hoje, uma das grandes necessidades é o autismo. Então a gente pode pensar,
Ah, acabou de ter o diagnóstico lá. Às vezes o pediatra, o neuropediatra, o médico comum, o psiquiatra, dão algum indicativo, fala assim, procura um psicólogo, procura um fono. Tem uns que são mais inteirados com os tratamentos, tem até nome de gente que eles gostam de estar trabalhando com autismo. Mas o bacana, gente, é você procurar uma clínica que trabalhe com uma equipe multidisciplinar. O que é isso? Antigamente isso era chiquérrimo, isso existia na França, que no Brasil não tinha não. Aqui agora já tem clínicas populares, por exemplo, em Belo Horizonte, eu conheço o trabalho de um, conheço com muita afinidade, com muita amizade, um psicólogo, Jorge Freitas, que já gravou vídeo aqui para mim, que trabalha nessa clínica. É uma clínica popular, quando não é de convênio, a consulta é barata, eles trabalham com vários convênios e eles têm essa equipe lá. Ele me conta casos lá, eles têm sempre reunião. Ele vem buscar o meu filho durante a semana, na terça e na quarta à noite. Às vezes ele não vem porque ele está numa reunião lá. E eu vejo como que eles discutem, porque assim, em geral, eu vejo que muita gente começa a procura pelo psicólogo e pelo fono. Porque o fono tem muita procura, porque a não verbalidade, a não fala, a ausência da fala. É um sintoma que incomoda muito. A gente acha que se o bicho autista falar com a gente, ele vai falar brasileirês, já que somos brasileiros. A gente tem esse sonho, a gente tem essa expectativa e essa capacidade de pensar que a única forma de alguém falar em brasileiro é brasileirês, entendeu? E não é verdade, mas é como a gente sonha isso, então a gente lasca no fono. Os fonos, carro-chefe da fonoaudiologia, apesar de eu não ser fonoaudióloga, mas eu conheço a fonoaudiologia desde que o Pedro era muito pequeno, porque quem começou o diagnóstico do Pedro para mim foi um fonoaudiólogo. Depois ele indicou uma psicóloga que fechou. Na verdade, ele me contou, né? Fono é muito técnico. Ele trabalha com as disartrias, problemas de fala, quando as pessoas falam palavras erradas, quando a pessoa sofreu um acidente, quando a pessoa teve um AVC. Já falava, era um verbal, mas está tendo dificuldade, alguma incapacidade momentânea, ou às vezes até para sempre, mas tem que tentar, né? Mas o autista não verbal, em geral, ele não começa a falar. Então, o sonho da gente é que comece a falar, mas o fono, apesar de hoje eles estarem trabalhando muito, dentro dessa equipe multidisciplinar nunca falta um fono, mas o carro-chefe do fono são os transtornos da fala. E não ensinar alguém a falar. Abrir, botar a língua do autista para fora, cortar um pedacinho, colar de novo, falar assim, colando um pedaço que fala. Porque tem hora que a gente tem vontade de fazer isso com os autistas, viu? Eles gritam pro caramba, tem uma língua boa, bonita, mas não falam, né? Então, tem o fono, o psicólogo, o psicopedagogo, claro, autistas que já chegam nas clínicas verbalizando, então ele também precisa de um apoio psicopedagógico, tem o terapeuta ocupacional, tem o arte-terapeuta, tem o musicoterapeuta. Hoje, a musicoterapia é uma profissão regulamentada, então ela está muito presente nessas clínicas também, porque até um tempo atrás não era tão presente. E a gente tem que prestar atenção que cada autista, cada sujeito autista precisa ou vai responder melhor a um, a dois, a três, a nenhum tipo desses tratamentos. Você tem que olhar para o seu autista, tem que ser esse refino, essa empatia de fazer uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer. Você já deve ter reparado, que é se manter em silêncio perto do seu filho e prestar atenção em quem ele é. Quando você levou lá na clínica, qual foi a pessoa para quem ele abriu um meio sorriso, para quem olhou com mais carinho de que gostou, porque é difícil de detectar às vezes. Porque esse profissional também é escolhido para o seu filho. A gente pensa que não é, porque ele não fala, ou porque ele fala, mas ainda tem muitas dificuldades, mas ele também escolhe, ele também sabe. O autista sabe mais que a gente do que ele precisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo. Porque assim, gente, tá, eu sou milionária. Sou não, mas eu tô falando de uma pessoa milionária. Eu sou Caspirua milionária.
eu recebo por mês uma pensão do meu marido que já morreu, que assim, eu boto lá na conta, nem sei quanto que é. Então, se meu filho é autista, gente, eu posso pagar todo mundo, posso pagar psicólogo para levar ele, para cuidar dele o dia inteiro dentro de casa. Mas não é todo mundo, né, gente? 1% da população mundial é assim. Então, a gente, pessoas normais, que o bolso dói mais do que a barriga às vezes, a gente tem que escolher. E a clínica que tem equipe multidisciplinar, ela ajuda a gente a escolher. Você tem chance maior de estar escolhendo quando você está assim, porque os profissionais, quando são uma clínica bacana, séria, né, trabalha bem, eles debatem sobre as questões dos sujeitos que estão lá, né? Não só os autistas, tem outros tipos de clientes, mas hoje a gente vê que é muito autista. Então eles debatem, eles trocam ideia para ver, para eleger quem é o que vai dar melhor, vai dar mais certo, até para iniciar, né? Que às vezes depois você vai mudar de tratamento, vai evoluir, passar para um, para outro. Mas isso aí é muito importante para nós, pobres mortais. E também por causa do tempo da gente, né, gente? Porque assim, eu já passei dessa fase, eu não ando mais tanto com o Pedro, mas assim, eu vejo que mães que têm meninos pequenos, é aquele monte de coisa para fazer com o menino o dia inteiro. Então, é necessário que a gente leve nessas clínicas. E a gente tem que ficar muito de olho, porque tem as propostas de cada área, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que todo mundo trabalha com água. Às vezes falam que eu tenho birra com água, porque eu sou meio psicanalista, né? Vamos dizer assim, mais espiritualista. Mas o ABA, ele é uma proposta de vários tratamentos, da terapia ocupacional, da fono, da psicologia, da psicopedagogia, que é muito psicopedagógico o ABA. Ele parece muito com a alfabetização que a gente faz com crianças normais, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque assim, o ABA eu aceito. Então, quase todos os profissionais hoje estão trabalhando com água. Eu já vi um profissional musicoterapeuta me reclamar para mim, que ele não foi aceito numa clínica, eles não assinaram a carteira de trabalho dele, não virou profissional dessa clínica, porque ele não tinha feito uma especialização em água. E ele é um musicoterapeuta. A musicoterapia, para meu ver, deveria ser muito mais livre, porque você vai puxar o som do cliente, qualquer cliente, e trabalhar com ele. É uma coisa muito mais orgânica, muito mais interna, né? Mas é assim que tá rolando. Mas há abas e abas, há formas e formas, há clínicas e clínicas trabalhando com abas, profissionais e profissionais. Então, quando o profissional é bom, se ele fizer o pacto com o capeta, igual eu falei aqui no começo, resolve. Quando o profissional é bacana, e não precisa ser um gênio, ele não precisa ter uma faculdade super, não ter formado em Harvard, não precisa de nada disso. Ele pode ser bom, ter empatia, pode ser sério, responsável. E aí, essa responsabilidade de vez em quando vira malandragem, porque eu acho que assim como eu, outras mães têm vontade de fazer esse pacto com o demo, né? Os profissionais também, tem hora que também tem. Às vezes eles não falam, mas tem. Porque a gente é muito complexo, é muita coisa para um ser humano normal aguentar. Beleza? Eu vou fazer uma coisa aqui, que é anunciar os próximos vídeos que eu nunca faço. Como eu falei da generalidade, das multifacetárias terapias que existem agora, nos próximos vídeos eu vou fazer tipo uma série e vou gravar sobre cada uma um pouquinho mais profundamente. Não tanto, porque eu sou uma pobre mortal, uma velha caquética de 66 anos, só sou psicóloga, tá, gente? Sou especialista em autismo, mas eu sou muito mais mãe de autista do que tu. Então eu vou falar da minha forma, do jeito que eu já li, porque claro, a gente tem que ler, né? E do jeito que eu já vi. E espero que agrade vocês, e eu acho que é legal. Porque às vezes você fala, igual eu falei hoje, né? Dá um monte de nomezinho. É legal explicar por que a Maria Alice não chama Ana, né? Por que a Ana pode ser uma Maria Alice também. É legal explicitar, deixar mais clarozinho, né? Então agradeço a vocês, um beijo, tchau, tchau.